Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Vamos ler um pouquinho. Está escrito assim, eu quero pedir perdão a vocês, a minha voz está assim, não sei, tem alguma coisa por aí acontecendo, mas daqui a pouco ela melhora, tá bom? Está dando para todo mundo ouvir? Então, ótimo. Está escrito assim, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que se deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porque procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o lê diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, mas para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Nós temos diante de nós um momento em que existia o templo, e o templo foi consagrado para louvor e adoração a Deus. Existia sumo sacerdote, existiam os sacerdotes de segunda ordem,
existia o escrivão, mas não existia a pregação nem a leitura da palavra, porque o livro onde estava escrita a palavra de Deus tinha desaparecido já há algumas gerações. Nós vamos ver que o rei Josias era neto de Manassés. E Manassés, capítulo 21, no versículo 2, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Ele morreu depois de reinar 55 anos. Sobe no lugar dele Amon. Amon, no versículo 20, diz: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Sobe Josias, morreu Amon, sobe Josias. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Só que agora, depois de 18 anos que ele está reinando, quer dizer, ele estava com 28, ele pensa, o templo estava estragado por fora. A Bíblia diz que precisava de reparos, porque estava estragado por fora. E ele então se incumbe de agilizar os reparos externos. Mas o que é que acontecia dentro do templo? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Vocês estão com a Bíblia no capítulo 23. Meus irmãos, vocês vão ficar horrorizados. No versículo 4 do capítulo 23, olha o que está escrito. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Olha o que é que havia dentro do templo: culto a Baal, que é Satanás, culto ao poste ídolo, todos os ídolos, culto ao sol, à lua, às estrelas. Era o que tinha lá no templo que foi consagrado para adoração ao Deus de Israel. No versículo 5, aqui, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensar sobre os altos nas cidades de Judá ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Vou continuar. No versículo 7, também derrubou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Versículo 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá
tinham dedicado ao sol. Eu li esses versículos do capítulo 23 para os irmãos imaginarem o que estava acontecendo dentro de um templo que tinha sido edificado e consagrado para adoração ao Deus vivo. Já há algumas gerações, ele estava se deteriorando por fora e dentro era só um centro de macumba. Agora, quando o rei manda olhar, o sumo sacerdote achou o livro da lei. Há quanto tempo este livro não era lido? O livro ainda estava lá, mas ninguém ouvia a palavra, ninguém lia a palavra, não fazia falta, estava guardadinho, fechado. Ainda existia o templo, ainda existiam os sacerdotes, mas toda uma aparência, quando lá dentro existia o satanismo. Nós precisamos dar atenção a isso, porque naquela época o templo era um prédio, era uma construção feita por mãos humanas, mas Deus aponta para templos à sua vontade. Desde que Deus criou o homem, Ele soprou no homem o seu interior. Todas as coisas Deus criou pela sua palavra. Ele foi dizendo, e tudo aconteceu. Mas na hora de criar o homem, Ele diz, façamos o homem. Em seguida, Ele toca com as mãos e Ele faz o homem. E em seguida, Ele sopra, Ele se projeta do seu interior para dentro do homem. E ali existia o homem, a imagem e semelhança de Deus. Todos os dias, a Bíblia diz, pela viração do dia, Deus vinha estar com Adão e a sua mulher no jardim do Éden. Enquanto Deus estava ali com eles, eles se deleitavam na presença de Deus. E quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua perspectiva, expectativa pela próxima visita. Um dia Deus chegou lá, eles não estavam. A presença de Deus que lhes causava tanta alegria. Naquele momento Adão disse para Deus, ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo. Agora a presença de Deus causa medo. Foi o pecado, a quebra, a separação, a morte espiritual que tinha chegado. Deus tinha dito para o homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu, a morte foi espiritual. As consequências são certas. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E ele ceifou a consequência. Separação de Deus. Deus não deixou
O homem sem a promessa. Aquele casal foi expulso do Éden, mas levava na mão uma promessa de Deus. Que Deus ia reaver todas as coisas. Quando os anjos pecaram, Deus não moveu um dedo para redimir os anjos. Mas quando o homem pecou, Deus tomou para si o dever de restaurar, de redimir. E daí em diante nós vamos ver Deus no seu plano de redenção, passo a passo. E Ele não vai parar até que Ele chegue no ponto que Ele determinou. Deus fez o homem para Ele. E Deus não vai desistir. Nós lemos em Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus começa tudo de novo. Ali, falando com a mulher e com o diabo que estava travestido de serpente, Ele diz: eu colocarei inimizade entre a tua descendente e o seu descendente, tua descendência e seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o governo, o domínio, o poder. Eva sai do Éden com esta promessa. E aí um dia, nós lemos em Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas até que venha Jesus, Deus vem falando deste encontro de intimidade. Deus ia lá no Éden. Que momento especial. Mais tarde, nós vamos ver quando Deus tira o seu povo do Egito. Tudo bem, lá vai Deus andando com o povo. Quando chega no capítulo 25, parece que Deus não aguentou mais. Ele diz assim: Moisés, fala ao povo de Israel que me tragam ofertas. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animal marinho e pelos de cabra. Ele dá uma lista. E lá no final ele põe: e me construirão um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olhe bem, não esqueça isso. Para que eu possa habitar no meio deles. Construir um tabernáculo do modelo que Deus mostrou para Moisés. E carregaram aquele tabernáculo e foi. Hoje está lá em Shiló, perto de Jerusalém. Será que Deus estava satisfeito com isso? Vem um dia, no capítulo 7 de Atos, Estevão diz: não habita o Altíssimo em santuários feitos por mãos humanas. Mataram Estevão. Quem mandou dizer a verdade? O plano de Deus não era habitar ali. O plano de Deus era maior, porque Deus busca esta intimidade de antes.
Porque Deus criou o homem para Ele. Deus tem a visão para o futuro. Porque Deus está olhando aquilo que Ele planejou. Então, depois, nós sabemos que vai chegar o momento da igreja na terra. Antes, Deus tinha falado em Êxodo para Moisés, no capítulo 19, Deus diz assim: Moisés diz aos filhos de Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, versículo 5, hein? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olhe o plano de Deus. Olhe o que Deus quer. Se existe uma condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Israel não guardou aliança. Quantas vezes traiu a Deus? Quantas vezes foi levado em cativeiro? Mas o plano de Deus é ter na terra um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus traz a lei. Para que é a lei? A lei é santa, a lei é eterna. Mas a lei veio para que o homem reconheça que sozinho ele não cumpre a lei que é santa. E o povo não conseguiu. Chega um momento que o povo reconhece: nós não damos conta, nós não podemos cumprir a lei. A lei é santa, nós somos pecadores. Nós precisamos de um ajudador. Deus, no seu momento certo, como a Bíblia diz, na plenitude do seu tempo, porque Deus trabalha com plenitude do tempo, então Deus vai derramar a sua graça. E quando Deus derrama a graça, nós vemos Jesus falar disso e preparar um povo para essa graça. Se os irmãos observarem, os discípulos não queriam ouvir falar do Espírito Santo, porque tudo o que eles queriam era o Messias. Eles queriam o descendente de Davi, que viria para humilhar o Império Romano, destituir a ditadura dos Herodes. Israel não suportava a família dos Herodes, porque os Herodes eram amonitas. Eles eram odiados por Israel, mas eles estavam ali, todos eles. Então, Israel queria o Messias de Israel. E quando chega o Messias, eles não aceitaram o Messias de Deus. Eles queriam o Messias deles, segundo a sua visão, segundo o seu coração. E Jesus preparou os discípulos. Eles não queriam ouvir falar do Espírito Santo.
E Jesus, só no Evangelho de João, dá 12 aulas distintas sobre o Espírito Santo. Numa dessas aulas, ele diz, capítulo 14 de João, no versículo 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, apontando para os discípulos, o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Observe, Jesus usa esses dois tempos do verbo. Hoje, ele habita convosco, porque ele está em mim e eu estou convosco. Mas ele estará em vós. Ele não disse entre vós, ele diz em vós. Jesus está apontando para o momento em que o Espírito Santo viria para habitar dentro de um povo. Eu fico tão triste quando eu chego em igrejas, a pessoa diz: Senhor, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: já está aí há 2000 anos, eu já enviei, você não sabia não? Eu não tenho outro Espírito para mandar. Ou então diz assim: visita-nos Espírito. O Espírito: não sou visitante, eu sou habitante. O Espírito Santo veio para habitar em cada um de nós. Quando vocês podem ter certeza, no dia em que Jesus Cristo sabia que estava sendo levado, ele, última coisa, falou do Espírito Santo. Se você soubesse que você vai ser retirado da terra daqui a meia hora, qual seria a sua maior preocupação? Eu ia dar a senha no meu celular e do banco para a Ângela, não, porque a Ângela já sabe. Mas não é o que você iria dizer? A senha do meu celular, a senha das minhas contas bancárias, tudo aqui para a sua família. Jesus Cristo, última coisa, falou do Espírito Santo. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei na cidade. Jesus Cristo sobe. Depois de 10 dias, Pentecostes. Era a festa, era a celebração. Deus deixou 7 festas fixas. Está escrito em Levítico 23. As festas fixas que celebrareis serão congregações solenes. São estas as minhas festas. Primícias, pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São essas. Para essas festas, os judeus piedosos vinham de longe para estarem em Jerusalém. Portanto, na semana de Pentecostes, Jerusalém estava assim, de judeus piedosos de várias nações da terra. Os discípulos estavam presos num recinto, numa sala. A Bíblia diz, com medo dos judeus. A Bíblia diz, ouviu-se um som do céu. Até hoje, a gente fica pensando, quando Lucas descreve um som do céu, como é um som do céu? Eu já tentei tanto imaginar um som do céu. Mas ele diz, como de um vento impetuoso
que encheu toda a casa. Apareceram entre eles línguas como de fogo, que foi pousando sobre cada um. E cada um começou a glorificar a Deus no idioma diferente. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí, cadê o medo dos judeus? Eles abriram as portas e eles saíram anunciando as maravilhas de Deus em línguas que aquele povo ali podia entender. Porque vieram de várias nações da terra. Aquelas línguas eram para serem entendidas por aquele povo. O que foi que aconteceu ali? Começou na terra um momento novo. Normalmente nós não percebemos na história de Deus as etapas que Deus está trabalhando. Por exemplo, quando Jesus nasceu, a cidade de Belém dormia. Foi preciso que os anjos fossem anunciar aos pastores, e a estrela foi o GPS apontando onde o menino estava. Ninguém sabia. Magos vieram, chegaram depois de muitos dias e diziam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Que isso? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Agora vai começar o momento maior de todo o universo na história de Deus com o homem. Sabe o que aconteceu? O Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então os céus são do Senhor, a terra é do homem. Quando Jesus ressuscita, ele diz: Shalom. Todo o poder me foi dado nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Agora você vê um homem assentado à direita de Deus, governando o universo, dono dos céus, um homem. Ele subiu com um corpo igual ao céu, meu irmão, só que transfigurado. As marcas da cruz estão lá. Tem um homem entronizado nos céus. E se tem um homem nos céus, o Espírito pode habitar aqui. Mas tem Deus aqui. Como é que Deus vem aqui? Pelo seu Espírito habitar no meio de um povo. Lembra o que foi que Deus disse em Êxodo 19? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Esse é o plano de Deus. Israel falhou. Deus ficou frustrado? Não. Deus vai ter na terra esse povo. E como Pedro diz, no capítulo 2 da primeira carta, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Que foi que aconteceu? O Espírito vem para habitar. Nas cadeiras, não. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. A Bíblia diz que eram mais ou menos 120 pessoas naquela sala onde os discípulos estavam. Onde que o Espírito veio habitar? Aqui. Você tem que crer isso, ou então sua fé é morta ou demoníaca, me perdoe. Eu sei que é difícil, é demais para nós pensarmos que nós somos a habitação do Espírito de Deus, mas foi Deus quem faz isso. Veio para dentro daquele povo a presença eterna do Deus Santo. Olhe, a Bíblia diz, 1 de João 1,5, Deus é luz, nele não há treva alguma. Você acha que quando Deus passa a habitar dentro de vocês, Ele apagou? Não. Deus não apagou. Deus vem com a sua presença que é luz. Então você pode imaginar, no mundo do Espírito, pela primeira vez acontece, homens e mulheres pegando fogo aqui dentro, homens e mulheres como candeias, tochas acesas aqui no peito. No reino do Espírito, anjos e demônios olhavam aquilo, estupefatos, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, candeias vivas. Que absurdo, que povo esquisito é esse? Pedro fez o seu primeiro sermão. 5.000 almas se renderam a Jesus. O Espírito Santo passa a habitar neles. Agora, são mais de 5.000 candeias vivas pelas ruas de Jerusalém. Daqui a pouco, na cura do coxo, da porta do templo for chamada Formosa, mais 2.000 pessoas vêm para Jesus. São mais de 7.000 pessoas esquisitas, diferentes, com uma chama viva aqui dentro, andando, trabalhando, conversando, pegando fogo. O que é isso? Até aquele momento na terra, existia um povo, uma raça branca, assim, sem graça. Existia uma raça negra, esquisita, do cabelo muito enrolado. Não é? É esquisito o cabelo do negro. Deus enrolou demais. Existia uma raça amarela, um povo do olho assim. Você não sabe se está rindo, se está bravo. Existia uma raça vermelha, um povo índio, cabelo liso demais. Foi Deus que fez. Raças que você pode identificar, mas agora surge na terra uma raça especial. Um povo que anda pela terra, seja branco, preto, vermelho, amarelo,
pegando fogo. É a chamada raça eleita. É uma raça diferente. É uma raça esquisita. É uma raça diferente de todas. Raça tem um DNA. E o DNA é a luz que está lá dentro. É um povo que é reconhecido no reino do Espírito por causa dessa presença. Nação santa. Uma nação tem a sua cultura, tem as suas leis, tem sua própria bandeira, tem o seu governo. Esta nação que surge na terra segue leis que são santas. Tem um governo que é de Deus. Tem uma bandeira que se chama Jeová Nissi. Esta nação santa vem para a terra. Não tem população. Não tem limites. Chama-se Reino de Deus. É um povo, é sacerdócio real. É o único povo que pode ministrar diante de Deus, porque sacerdote existe para ministrar. É um sacerdócio real. Você proclama a presença de Deus, as maravilhas de Deus, onde você estiver. Eu estava no interior de Pernambuco, numa igreja muito simples. Eu gosto de falar isso quando a Ângela está presente. Eu estava sentada com a Ângela assim na frente. Tinha uma garotinha, acho que ela tinha 5, 6 anos. Ela vinha toda hora, ficava assim, olhando para mim. E eu queria que ela chegasse mais perto para eu dar um beijo, mas ela não deixava. Toda hora ela vinha. Teve uma hora que ela ficou olhando. A mãe dela veio pegá-la e disse: por que é que tu pega fogo todinho e não te queimas para mim? Deus abriu a visão espiritual da garota. Você sabe quantas vezes eu já ouvi isso? Muitas vezes. Essa é a minha realidade. A sua realidade. Você tem que crer que no dia que você se rendeu ao Senhor Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Ele lhe transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Ele lhe deu o seu Espírito, não é porque você merece, não é porque você é digno, mas é porque você precisa, e Deus é fiel. É pela fidelidade de Deus que nós temos o Espírito Santo. Você tem que crer. Olha, o grande problema da igreja hoje é fé. Eu não sou digno, não é mesmo? Eu não mereço, mas Deus é bom. E o sacrifício de Jesus por você é válido diante de Deus. O Espírito Santo se move na terra através de nós. Vou dizer para você uma coisa. Nós temos um ensino assim. Nós somos o corpo. Jesus é a cabeça. Se eu disser para essa irmã, me empresta a sua bolsa. Não, você não levanta. Você quer me emprestar? Quer. Mas se o corpo dela não se mover, ela não me dá a bolsa. Na cabeça, ela quer. Mas se o corpo dela não se mover, ela não vai. Jesus, o cabeça, ele quer. Mas se a igreja não se move, ele não vai.
Ele determinou que somos nós que vamos levar este evangelho, esta notícia. Nós precisamos anunciar ao mundo que Deus quer perdoar. Ele quer perdoar porque Ele nos ama. Mas para haver perdão, é necessário que haja arrependimento. Você tem que crer no valor do sangue de Jesus por você. Você tem que crer que Deus é fiel. Ele prometeu. Hoje o Espírito Santo habita convosco, porque Ele está em mim e eu estou convosco. Mas Ele estará em vós. A Bíblia diz: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Um selo, ele torna um documento válido. E ele é permanente ali. Quando eu confesso Jesus, Ele me dá um selo, que é o seu próprio Espírito. Eu passo a ser um documento válido. Eu passo a ter validade, robustez, e esse elemento em mim, ele é eterno. Eu vou carregar isso comigo, aonde eu estiver. Portanto, meus irmãos, que tipo de templo é você? Nós vimos aqui, no templo do rei Josias, no seu tempo, o templo que foi levantado para adoração a Deus, dentro, ele tinha adoração a Satanás. Mas nós hoje somos um templo levantado pelo sangue de Jesus para viver esta vida nova que nós temos. Mas nós precisamos que esta palavra esteja aberta, que este livro não esteja perdido, que esta palavra seja viva em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.